Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu me olhei no espelho pela primeira vez, eu confesso que demorei a me reconhecer. Meu rosto estava diferente, os olhos ainda eram meus, mas o resto, as rugas, os pés de galinha, aquele pescoço com a pele flácida que mais parecia de frango, como aqueles que a gente limpa no domingo para assar, sabe? Era como se o tempo tivesse me engolido e cuspido de volta sem dó nem pena. Bom, eu estava com 55 anos e nunca tinha sido beijada de verdade. Nunca tinha sido esposa de ninguém. Nunca dormi de conchinha como as pessoas costumavam falar. Olha, eu nunca recebi flores no Dia dos Namorados, Dia das Mães. E olha que a coisa que eu mais queria ter tido na vida eram filhos. Mas eu não os tive porque a minha vida sempre foi da minha mãe e dos meus irmãos, Genivaldo e Genilson. Olha, e tudo girava em torno deles. A comida que eu fazia era para eles. O salário que eu recebia muitas vezes era para ajudar em alguma dívida deles. E o meu tempo? Olha, esse eu doei todinho sem parcelar. E o pior é que eles eram um bando de ingratos. A minha mãe sempre teve aquela cabeça de que mulher tem que fazer tudo pro homem, mesmo ele estando em casa, largado no sofá assistindo televisão. A louça do almoço, da janta, tudo me esperando, mesmo depois de eu ter passado o dia inteirinho trabalhando. E sabe de uma coisa? Era incrível como a minha mãe não me enxergava como uma parceira, como uma amiga. Parecia que para ela eu só servia para cumprir a função. E foi assim, desde que eu comecei a me entender por gente, sabe? Os meus irmãos sempre foram os queridinhos dela. Eles podiam tudo, namoravam, saíam, viajavam. E eu era quem ficava em casa cuidando da casa, a quem nunca foi prioridade de ninguém. Olha, e na minha adolescência eu me apaixonei por um garoto. Ele era o meu vizinho, se chamava Júnior, e tão bonito que parecia um príncipe saído de um livro. E não é que ele também se encantou por mim? Olha, a gente vivia trocando olhares, daqueles que falavam mais do que qualquer palavra. E um dia ele criou coragem e veio falar comigo. Olha, eu estava voltando do açougue quando ele me parou e puxou o assunto. E eu até me esqueci da vida naquela conversa. E só voltei para a realidade quando a minha mãe apareceu no portão furiosa, mandando eu entrar. E eu entrei, mas nunca mais parei de pensar no Júnior. Só que nunca aconteceu nada entre a gente. Eram só olhares, os suspiros e a vontade engolida. E o Júnior serviu o exército e aos poucos foi virando só lembrança. Até que um dia ele bateu na minha porta querendo falar comigo. E a minha mãe foi quem atendeu e respondeu seca que lá não tinha ninguém pro bico dele e de vagabundo nenhum. E mesmo assim ele insistiu. E um dia conseguimos conversar e ele me contou sobre o que sentia. Disse que queria namorar comigo, que não me esquecia. E eu fiquei tão empolgada que pedi para ele falar com a minha mãe. E ele foi, mas a minha mãe não quis nem ouvir. Mandou ele ir embora dizendo que eu só sairia de casa para casar depois da morte dela.
E antes disso, ninguém ia botar a mão em mim. E o Júnior tentou se defender, sabe? Falou com respeito, mas falou. E a minha mãe chamou ele de insolente e tão furiosa que ficou, pediu para ele esperar. Foi até a cozinha, encheu uma panela de água e jogou tudo nele. E ainda mandou os meus irmãos colocarem o Júnior para correr. Nossa, e como ele era um menino de paz, nunca mais nem pisou na calçada da minha porta. Ele até atravessava a rua só para não passar na frente. Enfim, essa foi a minha única experiência com o amor naquela fase da vida. Sem beijo, sem abraço, sem história, só lembrança. Olha, e os meus irmãos se casaram, tiveram filhos, se separaram e a nossa casa virou abrigo de gente folgada, esperando que eu fizesse tudo. Era como se o tempo tivesse parado só para eles. E eu só continuava no papel de sempre. A que serve, a que limpa, a que resolve. E isso só começou a mudar depois que a minha mãe faleceu. E no começo, eu continuei sendo a empregada de todo mundo. Talvez por costume, talvez por medo do vazio. Mas com o tempo, eu entendi que era hora de viver para mim. E olha, foi um choque para todo mundo, viu? Inclusive para mim. E eu botei os meus irmãos para correr da minha casa. Disse com todas as letras que não ia mais ser escrava deles. E tanto o Genivaldo quanto o Genilson ainda tentaram me dobrar do jeitinho que sempre fizeram. Mas daquela vez eu estava, com a minha carta de alforria na mão e ninguém mais podia me prender. E com raiva disseram que iam colocar a nossa casa à venda porque estavam precisando de dinheiro. E eu falei para eles fazerem o que quisesse desde que me deixassem em paz. E só por pensarem em dinheiro, colocaram à venda o nosso único bem, um lugar que foi nosso por tantos anos. E em parte, sabe, foi até bom, porque assim eu consegui me desprender de tudo que queria me manter cativa. E vendemos a nossa casa. Os meus irmãos pegaram a parte deles e, em poucos meses já não tinham mais nada. Viviam batendo na minha porta, pedindo dinheiro emprestado, mas eu decidi que não ia emprestar mais nenhum tostão, porque eles nunca devolveram nada mesmo. Então, por que continuar vendo o meu dinheiro ir embora com alguém que não era eu? E foi certeiramente que eu dei entrada num apartamento. E como Deus é bom demais comigo, o apartamento saiu um mês depois. E sem saber o que fazer com tanta liberdade, eu adotei um gato e resolvi me inscrever numa aula de dança. Mas quando eu cheguei lá, só tinha molecada. E eu me sentia mais velha da turma, sabe? E com vergonha nunca mais voltei e fui procurar outra coisa para fazer. E aí me inscrevi então na hidroginástica e conheci a Nil. Uma mulher para frente, moderna, cheia de papo, dizia que batia papo com um, com o outro, vivia de bem com a vida. E logo foi falando que eu precisava me atualizar também, mexer mais no celular. E eu que mal sabia mexer no WhatsApp, fui entrando na dela. Criei minhas redes sociais, mas confesso que eu não gostava mais da minha cara. Me achava com a cara de maracujá de gaveta, sabe? E quando eu descobri os tais filtros, pronto, eu comecei a usar em todas as minhas fotos. E vivia recebendo vários elogios e aquilo foi me colocando para cima. A foto do filtro era quem eu gostaria de ser, mas não era mais. Enfim, e fui para vários lugares com a Nil.
até barzinho eu frequentei, mas noitada mesmo não eram mais para mim. E também a minha amiga acabou conhecendo um rapaz e logo começou a namorar. E os nossos rolês, murcharam. Mas um dia eu estava na minha casa quando eu recebi um convite de amizade. Era um homem mais ou menos da minha idade. E ele se interessou por mim, ou melhor dizendo, pela minha foto. E começamos a conversar e olha, eram quase noite e dia no celular. Os meus dedos então até doíam de tanto eu digitar. O Flaviano não me deixava em paz. Era gata para aqui, gata para lá, até que decidimos nos encontrar e marcamos no shopping, porque para mim era o local mais indicado. E naquele dia eu saí de casa com a maior expectativa, pensando em o que dizer, o que falar, com o coração, olha, disparado, as mãos trêmulas. Mas enfim, aquele seria o meu primeiro encontro oficial. Bom, cheguei no shopping e fui direto para a praça de alimentação, onde havíamos combinado de nos encontrar. Me sentei, fiquei esperando por ele e depois de alguns minutos o Flaviano apareceu. Ele ficou ali parado, olhando de um lado para o outro como quem busca alguém conhecido. E quando seus olhos passaram pelos meus, por um segundo eu pensei que tivesse me reconhecido, mas ele apenas desviou o olhar e continuou procurando. E cansado de não me encontrar, pegou o celular e começou a digitar. E o meu celular vibrou. Era a mensagem dele querendo saber onde eu estava. E na minha ingenuidade e esperança, eu respondi que estava à sua frente. E ele levantou os olhos, me olhou de novo e depois baixou a cabeça e respondeu dizendo que na frente dele só tinha uma velha feia. E naquele instante o meu peito apertou e eu murchei por dentro, sabe? Eu me senti invisível, pequena, fora do lugar. E ele continuava ali tentando entender onde eu estava, enviando mais e mais mensagens, pedindo para eu parar de ser boba e dizer logo onde eu estava, sem saber que aquela mulher que ele via como velha, feia, era eu. Mas eu não respondi mais. Inclusive, guardei o meu celular. Esperei um pouco, me levantei com dignidade, fingindo que nada daquilo tinha a ver comigo. E passei por ele, olhei dentro dos olhos dele e segui em frente. Desci as escadas rolantes com o coração despedaçado, tentando segurar as lágrimas, tentando entender que aquele momento da vida eu tinha deixado de ser vista. E sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa? Foi apagar todas aquelas fotos. E sem pensar duas vezes, eu excluí o meu perfil, joguei tudo fora. Eu estava tomada por uma raiva que eu nem sabia de onde vinha direito, sabe? Uma mistura de vergonha, de mágoa e aquele velho sentimento de ter vivido uma vida que não era minha. E eu me sentei na frente do computador. E enquanto eu desfazia aquela farsa, eu xinguei o Flaviano e falei que ele também não era nenhum menininho, disse aquilo como se aquilo fosse me aliviar. E tão revoltada que eu estava ali, sabe, eu bati com força o teclado 1000 vezes, como se pudesse descontar no aparelho tudo o que eu tinha guardado por anos. E chorei, sabe? Chorei como uma criança que perdeu tudo. Um choro doído, silencioso no começo e depois alto, desesperado. Um choro que lavava a alma. O meu gato até ficou assustado, sabe? E se escondeu.
e eu me joguei na minha cama depois de tudo. E olha, eu estava tão desgastada que não troquei a roupa, não tomei banho, nem sequer eu tirei os sapatos. Apaguei ali mesmo. Eu não dormi, eu desmaiei de cansaço, como se a dor tivesse drenado as minhas forças. Eu estava vazia, pesada, como se o tempo tivesse passado por mim e me deixado ali, sozinha. Bom, os dias passaram, a semana, os meses, e a vida assim, meio sem graça, foi seguindo seu curso. Eu acordava, trabalhava, voltava para casa e recomeçava tudo de novo sem nenhuma expectativa de encontrar um amor, um alguém para chamar de meu, sabe? Até que um dia, voltando do trabalho, eu resolvi entrar numa chocolateria bem famosa da cidade. Era aniversário da Nil, a minha amiga da Hidro, e como eu sabia que ela era uma verdadeira formiguinha, eu quis comprar um presente doce como ela. E a loja estava cheia, colorida, com aquele cheiro doce de chocolate que tomava conta de tudo. Era a época de Páscoa e parecia que todo mundo tinha decidido comprar chocolate naquele mesmo dia. Enquanto eu andava entre as prateleiras procurando algo que tivesse a cara da Nil, eu ouvi uma moça animada dizendo para o pai comprar um ovo específico porque era maravilhoso e que ele ia amar. E eu olhei assim de relance, sabe? E vi os dois rindo, brincando. Eles tinham uma sintonia leve, bonita, sabe? E por um segundo eu pensei, aquele podia ser o meu marido, aquela minha filha. Mas um pensamento rápido, sabe, bobo, que logo se desfez quando a realidade me puxou de volta. Porque um garotinho correndo descontrolado pela loja acabou pisando no meu pé com força. E sabe, foi tão instintivo que eu soltei um "Ai, olha por onde pisa, garoto!" Mas eu falei alto sem querer. E em seguida, aquele homem se aproximou de mim preocupado, perguntando se eu tinha me machucado. E olhamos um para o outro por um instante mais longo que o normal, e havia algo familiar naquele rosto. Ele também me olhou como se estivesse tentando lembrar de onde me conhecia, e comentou que eu parecia com alguém, mas não conseguia se lembrar de onde. Eu apenas sorri assim, meio sem graça, e ainda tentando identificar de onde eu poderia conhecê-lo. Mas ficou somente naquilo. Ele era o avô do garoto, e depois da pisada forte do meu pé, o menino até sossegou o facho, porque ele pegou o neto no colo. Bom, e ali mesmo, na fila do caixa, com o chocolate da Nil na mão, eu fui interrompida por um leve cutucar no ombro. E quando eu me virei, eu levei até um susto. Era o mesmo homem, aquele que tinha me feito sonhar com uma família. Ele estava um pouco sem jeito, com um sorriso tímido, e perguntou se o meu nome era Maria das Graças. E eu confirmei que sim, meio sem graça. E ele então soltou que era o Júnior, aquele rapaz que uma vez foi pedir para namorar comigo e a minha mãe o botou para correr. Nossa, na hora eu até fiquei paralisada e não acreditei. Falei quase sem pensar que não cria que ele era o mesmo. Mas era o Júnior, o menino da minha adolescência, o príncipe que a minha mãe nunca permitiu que eu chegasse perto. E eu saí da fila, sabe, sem pensar duas vezes, e fomos para o canto da loja conversar. E foi como se o tempo não tivesse passado, só mudado de roupa. O Júnior então me contou que era viúvo, que a esposa dele havia falecido assim que deu à luz a filha, e que desde então
Ele criou a menina sozinho, sem se envolver com mais ninguém. Disse que vivia para ela, Gabriela, e para os netos. E ainda tinha um outro filho mais velho que tinha ficado com o genro. E sabe, ele falava com um orgulho daquela filha, dos netos que, olha, me apresentou a Gabriela, uma menina doce, educada e que me conquistou logo de cara. E em meio à conversa, contei a minha história também. Falei que nunca tinha me casado, que passei a vida cuidando dos outros, dos meus irmãos, da minha mãe, e que, quando eu percebi, o tempo já tinha passado para mim. E o Júnior, olha, o Júnior riu e disse que eu continuava linda como sempre. E aquilo me pegou de surpresa e eu fiquei assim, toda sem jeito. E só consegui responder que bonito mesmo agora era só o cabelo. Mas o Júnior me falou que na visão dele eu continuava a mesma menina de antes e pediu para eu acreditar nele. Olha, e depois de conversarmos e colocarmos parte da vida em dia, ele me olhou com aquele jeitinho calmo e perguntou o que eu ia fazer com o resto da noite. E eu respondi que ia para casa, assim como sempre. Mas aí veio um pedido que eu não esperava. Ele me convidou para comer um lanche com ele, com a filha e o neto. E quer saber? Eu nem pensei duas vezes, aceitei na hora, sem medo, sem receios, como se o meu coração já soubesse que aquele momento merecia ser vivido. Olha, pagamos as nossas contas ali mesmo e fomos para uma lanchonete perto. Eu me sentei com eles como se já fizesse parte daquilo há anos e confesso, foi a noite mais maravilhosa da minha vida. Era tudo tão leve, tão natural, tão fora do padrão de solidão que eu havia me acostumado. Então, a Gabriela, a filha do Júnior, me encantou logo de cara. Ela era psicóloga e tinha uma sensibilidade aguçada, sabe? E em poucos minutos de conversa já estava me dizendo coisas que mexeram comigo. Falou que pelo pouco que tinha visto e escutado dava para perceber que eu precisava me enxergar de dentro para fora, porque eu era muito mais do que imaginava. Disse que se eu soubesse o poder que eu carregava dentro de mim, eu iria muito longe. Uma menina falando aquilo para mim, sabe? Eu fiquei de boca aberta com tanta sabedoria que ela tinha. E para minha surpresa, ela ainda soltou que eu e o pai dela parecíamos perfeitos um para o outro. E que já estava na hora dele arrumar uma namorada e quem sabe ser feliz de novo. Nossa, o Júnior e eu ficamos até sem graça com aquele comentário, mas, no fundo, eu amei. O Júnior me deixou em casa naquela noite, mas antes fez questão de anotar o meu número de telefone e disse que iria me ligar algum dia. Só que esse algum dia chegou mais rápido do que eu imaginava. E ainda naquela noite, o meu telefone tocou e era ele. E conversamos por horas sem ver o tempo passar. Parecia que a vida estava finalmente querendo me recompensar de alguma forma. Bom, e no dia seguinte nos encontramos novamente. Foi como reviver aquele primeiro encanto da adolescência. Só que agora, com maturidade, nós estávamos com o coração acelerado, as mãos tremendo e os olhos procurando como se precisassem confirmar que aquilo era real. E no fim daquela noite, eu fui beijada pela primeira vez. Um beijo cheio de tudo que a vida tinha me negado até ali. Carinho, respeito e principalmente amor. E sabe de uma coisa?
6 meses depois, Júnior e eu nos casamos. E com ele, eu não ganhei só um marido. Ganhei uma filha que me chama de mãe com tanto afeto que parece que ela saiu de mim. 2 netos que me amam, o José Eduardo e o Pedro Henrique. E para quem passou a vida inteira sendo invisível, hoje eu sou o centro de um lar cheio de amor. Uma mulher casada com um marido lindo, uma filha amorosa e 2 netos incríveis e um genro bagunceiro que vive brincando comigo. E sabe, e uma vida que enfim sorriu para mim. E eu posso te dizer de peito aberto e alma leve que eu renasci há 4 anos. E hoje eu floresço todos os dias, mesmo nos dias nublados. Porque agora eu sei, o amor próprio também faz morada na gente quando a gente se permite viver de verdade.